Primeiramente, bom dia. Meu nome é Sayuri Akira e minha dupla se chama Maria Luísa Costa. Somos do oitavo ano e a gente vai falar sobre Annie with an E e o sistema de adoção no Brasil. Annie with an E é uma série televisiva canadense produzida pela CBC e disponibilizada pela Netflix baseada nos livros de 1808, Annie of Green Gables, de Louis Montgomery. Aqui tem um sumário onde tudo que a gente vai falar vai apresentar. Essa série narra uma história de uma jovem órfã de 13 anos, Anne, depois de uma infância abusiva em orfanatos e casas estranhas, é adotada por engano por um casal de irmãos de meia-idade passando a morar em uma fazenda da família. Anne é uma anti-heroína clássica que aborda temas como o impacto do bullying, isolamento social, orfandade, abandono de crianças, trauma psicológico, questão social, como pressão para a conformidade, discriminação de classe, desigualdade de gênero, racismo, homofobia, religião e liberdade de expressão. Segundo os dados mais recentes do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, atualmente no Brasil, mais de 30 mil crianças e adolescentes estão em uma situação de acolhimento, em mais de 4.533 unidades em todo o país. Desde o total, 5.154 mil estão aptas a serem adotados. O perfil de adotados cadastrado mantém um padrão histórico clássico, representando por um perfil socioeconômico bastante definido. São pessoas casadas entre 30 e 50 anos, com renda de classe média, morando em regiões ricas do país, somando em total de mais de 29 mil candidatos, segundo o Cadastro Nacional de Adoção. E existe atualmente 450 pessoas na fila para adotar uma criança. A série Anne também representa esse perfil histórico de um casal de meia-idade de classe média, indiferindo por serem irmãos e moradores de um povoado médio na época retratada. O sistema de adoção brasileiro é tido muito burocrático, visto que no primeiro passo para o processo de procura é procurar a vara de infância e juventude da região onde serão repassadas informações específicas sobre o processo e recebimento de uma lista de documentos pessoais a serem representados, tais como identidade, certidão de casamento ou união estável, comprovante de residência, comprovante de bons antecedentes criminais e atestados de saúde física e mental. Porém, a manutenção de tal protocolo visa garantir a cresça, segurança física e social e econômica após a adoção. Após o protocolo a inscrição, a pessoa ou o casal deve participar de um curso de preparação psicossocial e jurídica voltada para a adoção, onde os candidatos adotantes adquiriam uma noção mais ampla da importância da preparação emocional de toda a família e de todas as mudanças que viram com a chegada do novo integrante. Pelo observado na série, os processos de adoção mais antigos eram bastante simplificados, visto que bastava o interessado em adotar e até o orfanato e escolher a criança que o melhor lhe convencesse, sem transmitir-se legais e burocráticos. Mesmo com as mudanças ocorridas nos últimos anos com a relação à adoção por casais homoafetos e ainda bastante controversos visto no Brasil, não há lei que regulamente esse tipo de adoção, existindo apenas um projeto de lei transmitido na Câmara como o nome de Estatuto como das Famílias, que tem em dos seus artigos as menções ao direito de casais homoafetos adotarem. Segundo Carvalho, Silva e Maia, no Brasil, a adoção de casais homoafetivos vem sendo alvo de inúmeros preconceitos, independente de qual for o assunto que os nomeie. Existe uma crença ainda convencedora que falta de referências comportamentos de ambos os sexos possa ocasionar danos psicológicos e social, além de dificuldades de identificar sexual o adotado, havendo tendência de tornar-se um homem sexual.
É levada ainda a questão de possibilidade do filho adotado ser um alvo de bullying, ser censurado e afastado em meio de frequência, podendo lhe causar perturbações psíquicas ou problemas de inserção social. A realidade dos orfanatos do Brasil não é diferente do apresentado na ficção. Locais sem estrutura, superlocalização de crianças de todas as idades, funcionários insuficientes e poucas capacidades, bullying, violências físicas e emocionais, por às vezes sexuais, insegurança frente ao futuro, incerteza de adoção, baixa escolaridade. Esse trabalho irá abordar temas da adoção em correlação com a série, tendo por objetivo de analisar o sistema de adoção brasileiro e identificar os estigmas enfrentados pelas crianças pelo prisma das situações apresentadas pela protagonista da série. E agora vou passar para a Malu. Bom dia novamente, eu me chamo Maria Luísa Costa e vou falar um pouco da série e do sistema de adoção no Brasil. Metodologia. A metodologia foi aplicada em busca da literatura, análise sobre dados oficiais, estatísticas atuais e possíveis avanços sobre a temática no Brasil. Resultados. Os resultados obtidos demonstram certas similaridades com as situações representadas na série, como precariedade dos orfanatos, funcionários despreparados nas instituições, estigma sobre a criança adotada, bullying, estresse pós-traumático passado pelo de abuso, dificuldade e de adaptação. O Conselho Nacional da Justiça divulgou que entre os anos 2015 e 2020, mais de 10 mil crianças e adolescentes foram adotados no país. Regido pela resolução, o SNA reuniu os cadastros nacionais de adoção de crianças acolhidas e conforme o diagnóstico do total de 10.120 crianças efetivamente adotadas entre 2015 e 2020. 57%, 5.662 das adoções foram registradas a partir do ano 2018. Os dados também confirmaram que, à medida que a idade aumenta, o número de adoções é menor. De acordo com o relatório do total de adoções realizadas, 5.000 em 2004, 51% foram de crianças de até 3 anos completos. 2.690, que 27%, foram de crianças de 4 a 7 anos. 1.567, que é de 15%, foram de crianças de 8 até 11 anos. E 649, que é de 6%, foram de adolescentes acima de 12 anos. Ainda segundo dados da SNA, nos últimos anos, o perfil das crianças procuradas para adoção tem sofrido mudanças sutis em relação à raça, com a busca mais frequente indireta à cor ou sexo da criança. Desde que ela não tenha mais de 4 anos, porém ainda permanece nos grandes centros urbanos a busca por crianças brancas, sexo feminino e com pouca idade, com a prioridade de adoção. Com a relação na série, nesse aspecto tem uma diferença com a relação à preferência para a adoção dos jovens do sexo masculino, com o intuito de serem utilizados para o trabalho braçais, sendo a adoção de utilidade. Pode passar. A série retrata uma adoção tardia e enganosa, uma vez que esperavam um menino, e diferente da série no Brasil, o perfil da criança mais procurada são do sexo feminino, branca e menor de 4 anos. No seriado, N precisam se esforçar para superar seus traumas e demonstrar suas qualidades. E o mesmo acontece com crianças adotadas atualmente em todo o país, que, apesar dos avanços nas políticas públicas de adoção no Brasil, necessitam de melhorias no sistema que garantia agilidade processual e dignidade às crianças acolhidas e adotadas. Leda Nogueira, uma órfã brasileira, narra sua experiência vivida na infância do orfanato, que na época abrigava em torno de 430 crianças e não havia funcionário para realizar os trabalhos. Leda conta que em uma cama de solteiro dormia em média 3 crianças e os trabalhos eram divididos de acordo com a idade, tendo os mais velhos uma responsabilidade maior, como os levar os mais novos para a escola. Aos 7 anos, ela já cuidava do berçário. Narra ainda que as atividades não eram divididas com igualdade entre homens e mulheres, que na sua escola sofria preconceito dos próprios professores.
Uma vez adotada, a criança ainda passa pelo processo de adaptação, aceita com o novo convívio e dinâmica familiar, necessitando por vezes do suporte psicológico para superar os traumas vividos antes da adoção, uma vez que existe a possibilidade de que a criança que foi abandonada pelos pais tenha deficiências no seu comportamento mental e social para o resto da vida. A criança pode se isolar do convívio de outras pessoas, apresentar problemas escolares, depressão, tristeza, baixa autoestima, além de problemas de saúde. As crianças adotivas são ainda estigmatizadas e sofrem preconceitos sociais em vários problemas ambientais, incluindo dentro das escolas, pelos próprios professores e colegas, que têm por marginais sem futuros e merecedores de tratamento com total falta de respeito. Fatos com este vivido pela personagem Anne Shirley, retratada na série. Ainda nessa problemática existem as crianças que nunca conseguem ser adotadas, vivem dura realidade da crise emocional devido à insegurança frente ao futuro e por nunca terem um convívio, elas precisam de educação profissionalizante que os preparem para a vida de emprego após sua saída dos abrigos. Geralmente, elas são encaminhadas para uma república ou um lar que tenha jovens dividindo o mesmo espaço e muitas vezes são jogados ao mundo sem ter para onde ir, precisando ainda de apoio psicológico de assistentes sociais durante a saída de abrigo para que se tornem independentes econômica e emocionalmente. Apesar de vários problemas apontados acima serem uma realidade ainda bem vividas, o Brasil tem feito avanços com suas leis em busca de melhorias à situação das crianças e famílias em busca por adoção. Em 5 de maio de 2015 foi lançado a última versão do Cadastro Nacional de Adoção, quando a nova plataforma do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento passou a operar todos os estados. Nesse mesmo dia foi lançado o Dia Nacional da Adoção, em comemoração a essa ferramenta que permite traçar um diagnóstico da realidade das crianças acolhidas e adotadas sem propósito de contribuir com a formulação de acompanhamento das áreas públicas nessa área. Neste sentido, os tribunais da justiça têm trabalhado para alimentar o sistema efetivamente e diariamente, a fim que os dados estejam cada vez mais de acordo com a realidade. Mesmo com tais avanços que foram apresentados, o Brasil necessita de uma política social de adoção mais rápida e segura, além de ter uma melhor estrutura de acolhimento e acompanhamento educacional para os jovens resistentes a nesse sistema, além de um melhor programa de assistência social para inserir jovens adotados ou não na comunidade, preservar seus direitos humanos, sua dignidade humana. Pode passar. Aqui estão algumas referências dos sites que a gente pegou para fazer a pesquisa. E, por fim, aqui está uma fala de Anne Shirley: pesadelos não são tão assustadores sem a proteção do escuro. E é isso, espero que tenham gostado do nosso trabalho e obrigado pela atenção.